sou Reinaldo Borba e esse é o episódio 6. No episódio passado, como havíamos combinado, eu apresentei a estrutura da casa do estudante universitário, alguns departamentos, sua estrutura de gestão. E nesse episódio, eu vou terminar a apresentação da estrutura da casa do estudante, que eu tenho tanto afeto, que eu tenho tanto amor e pela qual eu sou tão grato. Eu vou terminar de apresentar a estrutura da CEL e lá no final vou contar alguns fatos pitorescos que faz parte da história da CEL. Então, eu estava falando dos departamentos. A CEL tem um conjunto enorme de departamentos. Tem conselho administrativo, tem um conselho deliberativo. Conselho administrativo faz gestão, conselho deliberativo fiscaliza, estabelece diretrizes e normas. Eu tinha parado no departamento de granja, dizendo que a CEL tinha um departamento de granja. Vou continuar agora mostrando os demais departamentos da CEL. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o banco. A CEL tinha um banco que lá a gente chamava de banquinho. Então, esse banquinho aqui, a gente conseguia emprestar dinheiro. Não eram raras as vezes que nós, estudantes, tínhamos ao longo do mês alguma dificuldade, o dinheiro acabou, o pai não mandou, o patrão não pagou, muitos estudantes trabalhavam e o estudante ficava em dificuldades financeiras. E o banquinho da CEL emprestava dinheiro a juros, mas eram juros baixinhos. E o estudante pagava. As parcelas desse empréstimo eram lançadas na mensalidade do estudante, que pagava no dia do vencimento da parcela. Funcionava muito bem, viu? Tinha um diretor, que era o estudante escolhido para ser diretor do banco, e tinha alguns funcionários, estudantes também. Não eram funcionários, eram colaboradores. Então, esse era o banco da CEL, o banquinho da CEL. Tínhamos outros departamentos. Quais? Tínhamos o departamento biblioteca, que era uma coisa maravilhosa. Dá uma olhada nesse ambiente de biblioteca. Era uma maravilha. A gente usava para ler jornais, ler revistas e usávamos também para estudar, que era um ambiente muito próprio, silencioso, o carpê. Aqui a imagem não mostra muita nitidez, mas o carpê era roxo, né? E era muito bem decorado, muito próprio para nós, estudantes, para horas de lazer ou horas de estudo. Então, o departamento de biblioteca. Além do departamento de biblioteca, nós tínhamos o departamento de casa de praia, que ficava onde? Em Guaratuba. A casa de praia da CEL ficava ali em Guaratuba, para quem conhece o litoral paranaense, ficava perto daquele hotel Vila Real, perto do morro, mas não no Morro do Cristo, aquele outro Morro das Pedras. Então, aqui estava a casa do estudante universitário, setor praia, colônia de férias da CEL. Então, essa casa aqui, essa parte da frente era o refeitório, ali nos fundos, alguns quartos, não muitos, e quando era temporada mesmo, alta temporada, muita gente, a diretoria autorizava a instalação de barracas aqui no entorno e até na própria calçada. Então ficava muito cheio, muito lotado. Era festa 24 horas por dia. A festa generalizada. Uma maravilha.
que mais que nós tínhamos lá na CEL? Nós tínhamos o departamento de esportes. Esse era um time certamente de futebol de salão, né? Muitos moradores lá da CEL gostavam de esportes. Eu nunca gostei de futebol. Eu sempre pratiquei corridas ali na pista de corrida do Colégio Estadual ou na pista de corrida do passeio público. Mas futebol nunca gostei muito. Mas muita gente lá, muitos estudantes gostavam. Aqui, um time de futebol e você pode observar 6 estudantes e este estudante que aparece aqui de pé, sorridente e de braços cruzados, que eu estou apontando com a ponteira do mouse, o nome era Vacil e infelizmente ele faleceu há muitos anos num acidente gravíssimo de automóvel ali na região de Guarulhos, em São Paulo, depois de formado. Então, mas era muito meu amigo Vacil, muito amigo meu. E o que mais que nós tínhamos lá na CEL? Nós tínhamos muitos outros departamentos. A CEL, como eu disse para vocês, funcionava como uma espécie de pequena cidade. E um dos departamentos muito requisitado no fim de semana, na sexta e no sábado, era o departamento de botequim, que ficava do subsolo da ala ímpar pequena. Lá no botequim, no subsolo, sempre rolava uma festa regada à música. Observe o radião aqui, ó, regada a muito boa música. Não podia faltar esse vinho francês aqui chamado Sangue de Bois, ou também chamado de sangue de boi. E não podia faltar a velha garrafa do velho barreiro, né? Os estudantes aqui sorvendo uma cachaça, ouvindo boa música e batendo papo. Então, esse era o departamento de botequim. Era sempre muito divertido ir lá para o botequim na sexta de noite ou no sábado à noite para bater papo. Frequentado por moradores e eventuais convidados dos moradores. Não era público. A gente aceitava a presença de convidados de moradores. Convidados e convidadas, né? E, na sequência, mostro aqui para vocês uma festa de aniversário. Achei essa foto aí em minha pesquisa. Deveria ser aniversário de 4 pessoas, porque existem 4 pessoas aqui segurando na faca para cortar o bolo. Dentre essas pessoas, eu me lembro aqui o nome de Antônio Vacil, eu falei agora há pouco, já falecido, engenheiro civil, e o Zeca, meu amigão, Zeca. O Zeca, estudante de direito na época, hoje ele trabalha numa cidade na região centro-oeste. Então, devia ser aniversário dele. E, por fim, eu mostro aqui um típico, um típico, é, um típico quarto de morador estudante. Era quase uma floresta aqui, né? Porque dentro do quarto tinha ali uma folhagem, né? Uma samambaia imensa, estava rolando ali um chimarrão, de um janelão, né? Estava rolando ali um chimarrão, como a gente pode ver. Deveria ser algum morador catarinense ou gaúcho, ou lá da região de Guarapuava, ou do sul do Paraná. Temos aqui ainda um litrão de conhaque Dré, pelo que eu estou vendo, ou era conhaque presidente, não sei, mas era um litrão de conhaque, dá para ver. Na mão aqui do meu amigo Paulo Cezinha, uma garrafa de vodka, pelo que a gente pode observar, e a gente consumia muita vodka na taxa, que era de baixo preço.
bolso de estudante era sempre um bolso meio vazio. E parece que eles estavam preparando ali uma comida ali. A gente pode perceber que tem uma panela, que eu não sei se é pipoca ou se é arroz, alguma coisa estava sendo consumida ali. Então era uma festa. Nas noites de sexta-feira e de sábado, os quartos ficavam cheios, né? Os estudantes se reuniam no quarto de departamento, no quarto de determinado colega, e ali rolava fritura, feitura de algum alimento, fritura de linguiça e carne, aquele cheirão de fritura que rolava no corredor, era uma festa generalizada. Era uma alegria total morar na casa do estudante. E para fechar, com chave de ouro, eu vou contar para vocês mais dois episódios pitorescos. O primeiro episódio é a respeito do sequestro do busto da fundadora Hermínia Lupion. Por alguma encrenca, por alguma encrenca política local, os sequestradores, moradores lá da casa do estudante, sequestraram o busto da fundadora Hermínia Lupion. Um busto feito em pedra-sabão, como vocês podem observar, e esse busto desapareceu. Passado alguns dias, os sequestradores mandaram mensagem fazendo as reivindicações e esse busto ficou sequestrado por aproximadamente 45 dias. Foram feitas investigações internas, externas, o Conselho Deliberativo atuando fortemente, até que as reivindicações foram atendidas e em determinado dia, na madrugada, o busto reapareceu no pátio da casa do estudante, devolvido pelos sequestradores. E outro fato pitoresco, trata-se de uma pescaria que os moradores, estudantes de direito, lá da casa do estudante, fizeram. Ué, qual é o problema da pescaria? O problema, colegas, é que a pescaria era no Lago do Passeio Público. Para quem não sabe, o Lago do Passeio Público era recheado de carpas enormes, 4 quilos, 5 quilos, e esses estudantes de direito resolveram fazer uma fritada de carpa e pegaram o barco, aquele barco que os funcionários do passeio público utilizavam para a manutenção do lago, e durante a noite de um sábado para domingo, resolveram fazer uma pescaria de carpa. Lá no meio do lago, já tinham pescado algumas carpas, apareceram seguranças. E aí a encrenca estava instalada. A polícia militar foi chamada, os estudantes ainda no barco, um deles se levantou dizendo o seguinte: os senhores não podem nos prender, porque esse aqui é um ambiente aquático. E os senhores são policiais militares do ambiente terrestre. Então, para nos prender, para fazer a nossa detenção, vocês terão que chamar a Polícia Marítima ou a Marinha do Brasil. Vocês não podem nos deter. E quem está falando aqui é um estudante de direito, conhece as leis. Confusão feita, os estudantes foram detidos. Evidentemente que, na sequência, já liberados, foi mais uma traquinagem dos meninos moradores da selva. Então eu termino esse episódio com esse fato pitoresco acontecido lá na selva. Agradeço e um abraço a todos.